Enquanto arrumávamos a sala juntos, a luz suave da tarde filtrava-se pelas janelas, criando um ambiente acolhedor. Eu, aos 53 anos, nunca imaginei que uma simples tarefa doméstica poderia carregar tanta carga emocional. Cada movimento que fazia, cada objeto que levantava, parecia despertar algo inesperado. O olhar de David, meu enteado, se demorava em mim, e eu sentia uma mistura de nervosismo e curiosidade. Nossos dedos se tocavam ao passarmos um pano, e a eletricidade no ar era palpável. O que começou como um trabalho de casa foi lentamente se transformando em algo mais, uma conexão inexplicável que despertava em mim sensações que há muito tempo estavam adormecidas. Eu me perguntava, o que significava tudo isso? Havia uma tensão no ar, e eu sabia que ambos sentíamos isso, mesmo que não falássemos sobre. Naquele momento, a limpeza da casa se tornava uma dança delicada, onde cada sorriso e olhar trocado era um convite para o desconhecido. Os momentos casuais se tornavam irresistíveis. Enquanto organizávamos os livros na estante, nossas mãos se encontravam novamente, e um sorriso cúmplice se formava entre nós. Eu percebia como os toques eram sutis, mas carregados de significado. Ele passava por mim e o calor de sua presença parecia desestabilizar minha razão. O jeito como me olhava, como se visse além da mulher que eu era na frente dele, fazia meu coração acelerar. Ríamos juntos de pequenas bobagens, e aqueles sorrisos se transformavam em um jogo silencioso de sedução. O cotidiano, revestido de uma aura de mistério, nos envolvia cada vez mais, e eu me via ansiosa em cada nova interação. Nossas conversas eram recheadas de sussurros e olhares que diziam mais do que palavras poderiam expressar. A cada dia, nossa conexão se tornava mais intensa, mais palpável, e eu me pegava desejando que aqueles momentos nunca terminassem. Era um desejo oculto, lançado em meio a gargalhadas e brincadeiras, que nos afastava da realidade e nos aproximava de um universo só nosso. Naqueles dias de limpeza e organização, os olhares se tornaram a forma mais honesta de comunicação entre nós. Um olhar demorado de David me fazia sentir conhecida em uma profundidade que eu nunca havia experimentado antes. Ele se inclinava mais perto, e por um instante, a sala inteira parecia desaparecer, deixando apenas nós dois em um universo privado. O silêncio entre nós dizia tudo. Em um desses momentos, nossas almas se tocaram através de um simples gesto, um olá que se transformou em um encerramento prolongado. O calor que emanava de seus olhos era um convite, desafiador e intrigante. Eu sentia as chamas da curiosidade se intensificarem, e meu coração batia em ritmos que eu não reconhecia mais como comuns. Além da pureza de seu olhar, havia uma promessa implícita de algo que ainda não ousávamos nomear. Era o tipo de vulnerabilidade que despertava em mim um desejo profundo, um chamado para explorar não apenas seu ser, mas também o meu interior. Em cada brilho de seus olhos, eu via a possibilidade do nosso encontro, um desejo latente que transformava cada brecha em um novo segredo a ser vivido entre nós. Os segredos compartilhados durante nossas interações passaram a ser o centro de nosso pequeno mundo. As risadas se tornaram um alicerce, enquanto sussurros de cumplicidade nos uniam em um elo forte e invisível. Em uma das tardes, enquanto organizávamos as roupas, David brincou com uma gravata antiga do pai. A maneira como seus olhos brilhavam ao se envolver naquelas memórias me fez sentir um laço forte de afeto. Ele apareceu à porta da lavanderia com um sorriso travesso, me convidando a entrar em sua brincadeira. O riso era uma cortina que nos protegia, e compartilhei histórias antigas, lembranças que construíam um espaço seguro entre nós. Naqueles momentos, os muros da convenção social pareciam se dissolver, revelando um tipo de conexão que era inegável. Sussurros e risadas misturavam-se ao som de nossa intimidade crescente, e eu percebia que a cada risada, estávamos construindo um universo único, onde tudo o que importava era aquele instante e o carinho que florescia entre nós. O prazer de estarmos juntos, mesmo em uma tarefa simples, transformava aquilo em algo extraordinário e, ao mesmo tempo, sutilmente mágico. Enquanto as semanas passavam, as tarefas cotidianas se tornaram um pano de fundo para um festival de emoções ocultas. Eu me vi mergulhada em pensamentos sobre David, meu enteado. Havia algo nesse homem que despertava em mim lembranças de momentos passados, de uma juventude perdida e desejos há muito esquecidos.
Suas risadas, seus olhares, cada pequeno gesto parecia tirar a poeira de partes de mim que estavam adormecidas. O que aconteceria se tudo isso tomasse uma forma diferente, eu me perguntava. Meu coração estava em um dilema. Era um desejo, quase involuntário, como um magnetismo que me puxava para perto dele. Isso me deixava intrigada e apavorada ao mesmo tempo. Como eu poderia sentir algo assim por alguém tão próximo, ainda por cima, sendo o enteado do meu marido? Às vezes, o calor de nossos toques se tornava tão intenso que eu me perguntava se algum dia seríamos capazes de cruzar a linha que separava o convencional do proibido. Em uma tarde ensolarada, enquanto arrumávamos algumas caixas esquecidas no fundo da garagem, aproveitei para tentar entender melhor a situação que nos cercava. Foi quando decidi iniciar uma conversa que nos levasse a um território inexplorado. Você se lembrou de como éramos engraçados quando pequenos? Perguntei, com o coração acelerado. A resposta de David foi um sorriso, mas não um qualquer, era um sorriso que dizia que ele também estava sentindo aquela tensão no ar. Sim, eu sempre me lembrava dos nossos jogos de esconde-esconde, respondeu ele, os olhos brilhando na luz do sol. A conversa fluiu, e as palavras se tornaram um encantamento, um balé de risadas e olhares cúmplices que nos aproximavam mais a cada frase. Aquela conversa, cheia de nuances que beiravam o proibido, nos transportou para uma dimensão onde a incerteza se transformava em uma oportunidade de conhecer mais um ao outro. Naquele momento, percebi que estava tocando um aspecto de David que poucos conheciam. Em meio a toda a euforia, no fundo da minha mente, uma onda de insegurança começou a surgir. Eu me perguntava o que pensar depois de cada risada trocada e cada olhar intenso. E se tudo isso fosse apenas uma miragem criada pela solidão? E se eu estivesse me perdendo em um desejo que nunca poderia ser realizado? As sombras do ciúme surgiram quando vi David conversando com uma amiga. As interações entre eles eram recheadas de risadas, e isso fez meu coração acelerar de uma maneira diferente. Um misto de dor e medo invadiu meu ser, não porque eu quisesse que ele estivesse comigo, mas porque a ideia de perder a conexão que estávamos construindo era sufocante. Essa luta interna me consumia. Como poderia nutrir esses sentimentos sem considerar as consequências? O horizonte de nossa relação parecia emocionante, mas ele era coberto por incertezas que me faziam questionar cada ato e cada palavra. Essa luta interna tornava tudo ainda mais intrigante e doloroso. Certa tarde, enquanto arrumávamos os livros na estante, uma dança magnética parecia nos unir mais a cada instante. O espaço entre nós foi se reduzindo, e eu podia sentir o calor que emanava dele. Um sussurro suave de se você precisar de ajuda com isso, estou aqui me fez estremecer. Não era apenas um toque de generosidade, havia um subtexto que elevava o simples ato de organizar a estante a um novo nível. O momento se transformou em algo mais profundo à medida que nossos dedos se tocaram novamente. Cada pequeno contato era uma nova camada de sedução. Eu sentia meu próprio coração inflamar, e o desejo por aquela conexão verdadeira brotava em mim, como um segredo guardado a 7 chaves. Às vezes, nossos olhares se cruzavam, e um brilho especial se formava, tornando-se quase palpável na atmosfera. Percebi, naquele instante, que a atração entre nós era, de fato, irresistível, uma força que não poderíamos resistir por muito mais tempo. Aquela era a essência do que estávamos vivendo, um momento de união na dança da vida. O momento em que nossos olhares se cruzaram parecia marcar uma nova fase naquele ambiente, agora transformado pela eletricidade entre nós. David, com seu jeito solene, se aproximou e, ao tocar em um livro que eu estava organizando, seus dedos deslizaram levemente sobre os meus. Aquele toque, quase involuntário, carregava uma intenção que eu não conseguia ignorar. No silêncio que pairava, sentia uma espécie de fermentação, de uma promessa não dita de que algo maior estava prestes a surgir. A tensão do instante me fez sentir como se o tempo parasse, e por um breve momento, deixei de pensar nas convenções e expectativas. A realidade se desvanecia, e tudo o que restava eram ele e eu, isolados em uma bolha de possibilidades. O toque que antes parecia insignificante agora se tornava uma semente de desejo, um convite para uma dança que ambos desejávamos, mas que, timidamente, ainda não ousávamos iniciar. O calor subia em meu interior,
e a cada segundo, a conexão se tornava mais palpável. Para David, havia uma nuance que se encontrava naquele gesto, e, embora palavras fossem desnecessárias, sentíamos que o universo nos observava com curiosidade. O espaço entre nós parecia encurtar a cada intervenção, cada riso compartilhado, criando uma conexão que ia muito além das palavras. O silêncio se tornava, de fato, um personagem nesta história, permitindo que nossos corações falassem em suspiros e olhares. Em alguns momentos, eu me pegava perdendo a linha entre o que era apropriado e o que eu realmente desejava. Olhando para David, pude sentir uma mistura de vulnerabilidade e coragem ao mesmo tempo. O não dito, essa cumplicidade silenciosa, revelava uma profundidade que nos unia em um laço quase invisível. Queria saber o que ele pensava, como se estava surpreso e intrigado daquela forma, mas não ousava perguntar. Um olhar prolongado dele me despertava uma sensação de que podíamos desbravar juntos novos territórios. A cada riso que trocávamos, senti que o espaço entre nós se tornava um lugar sagrado, onde nossos desejos começavam a ser revelados. A cada noite, ao me deitar, pensava em David e na conexão que florescia entre nós. Era um sentimento que eu não conseguia ignorar, que me chamava gentilmente para a exploração de algo lindo e desconhecido. Enquanto as semanas se desdobravam, pequenas explorações se tornavam rituais de sedução. Eu percebia que cada tarefa que compartilhávamos tinha um propósito implícito. A limpeza rápida da casa se transformou em uma oportunidade de descoberta. Nossos encontros familiares passaram a ter um sabor diferente, as conversas se tornaram adornadas com risos mais frequentes e olhares significativos. A sutileza de nossos gestos era uma dança cheia de emoção, e cada abordagem tornava-se um passo para algo mais. Em uma noite, enquanto organizávamos a sala de estar, David pegou minha mão confortavelmente, como se buscasse apoio, mas a ligação transcendia a simples interação. Aquele momento criou um novo ritual, um gesto carinhoso que agora não apenas expressava intimidade, mas também estávamos mais cientes do que a pequena ação significava para nós. Ao olhá-lo nos olhos, percebi que a essência da atração estava ali, entre nós. Falávamos sobre coisas banais, mas entrelaçávamos nossos mundos de maneira que qualquer deslize se tornasse um feitiço, cada contato uma promessa de que a dança estava apenas começando. Havia algo na cumplicidade que eu não conseguia deixar de lado, uma vontade de me perder em um destino incerto que estava deixando de ser somente fantasioso. Em uma das tardes, decidi me arriscar e adentrei mais naquele universo. David, você já pensou em como as coisas mudam conforme crescemos? Perguntei, enquanto organizávamos antigas fotografias que traziam à tona momentos divertidos. Seu olhar vagou para a janela e, quando retornou para mim, havia uma sinceridade que fez meu coração disparar. Sim, mas algumas conexões permanecem, como a nossa, não acha? Ele respondeu. As palavras o tornaram mais próximo, e ali, naquele instante, tudo se dissolveu. O espaço onde estávamos tornou-se uma antena para nossos sentimentos, havia espaço mais do que suficiente para nos perdermos nos braços um do outro. Comecei a perceber que o desejo e a razão estavam em um conflito dinâmico, mas a força que nos unia parecia poderosa. Os ventos da mudança sopravam em nosso favor, e eu sabia que estava prestes a cruzar uma linha que, até então, era cercada pelo medo e pela hesitação. O momento de se perder começou a se formar, e eu já não tinha certeza se desejava resistir ou me entregar ao que quer que estivesse por vir. Após aquele momento intenso de conexão com David, eu me vi mergulhada em reflexões profundas. Havia uma mudança no ar, como se a luz tivesse se tornado mais vibrante e as sombras do cotidiano mais distantes. Cada instante que compartilhamos parecia um eco poderoso das emoções que antes permaneciam adormecidas. Eu não conseguia evitar de me perguntar como nossa relação havia chegado a esse ponto. O que antes era apenas um laço familiar agora pulsava com uma nova intensidade. A cada olhar, a cada risada suave, eu percebia como nossa conexão se tornava mais rica e complexa. Eu estava amando o que sentia, mas também sentia o peso do desconhecido se aproximando. A linha entre o que era certo e o que era desejado se tornava cada vez mais tênue, e eu me perguntava, seria possível cultivar esse sentimento sem afrontar as convenções estabelecidas? Meu coração pulsava de esperança, mas a mente me alertava sobre os riscos.
as emoções conflitantes fluíam como um rio caudaloso, fazendo com que eu me sentisse à mercê de algo tão belo quanto aterrador. A dúvida se instalou em meio a todas aquelas emoções, e, com isso, vieram os medos que sempre estavam guardados em minha mente. Como poderia continuar me envolvendo com David sem pensar no que a sociedade diria? Uma avalanche de questões pairava sobre mim. Como as pessoas iriam reagir se soubessem do que estava acontecendo entre nós? E se escandalizássemos a família? A ideia de sermos alvo de murmúrios e julgamentos me aterria profundamente. Sentia que a sociedade era uma forte corrente que nos puxava para longe, enquanto nosso sentimento se firmava como uma chama que não se apagava. O que me amedrontava ainda mais era o fato de que a relação que estávamos construindo era algo genuíno, uma conexão que transcende as normas, mas que ao mesmo tempo se sentia intensa, quase proibida. Eu sabia que seria necessário ponderar sobre nossos passos, para que nossas ações não nos levassem ao desespero e à dor de um amor que poderia ser indesejado aos olhos da sociedade. Entre a confusão de emoções, uma semente de esperança germinava. A promessa de um futuro ao lado de David começou a preencher meu pensamento. Como seria construir uma vida juntos? Poderíamos encontrar um jeito de coexistir com nossos sentimentos em um mundo que não estava preparado para aceitá-los? Naqueles instantes em que nossos olhares se cruzavam, parecia que tudo ao nosso redor se iluminava. Era como se o tempo parasse e apenas nós dois existíssemos naquele universo cheio de possibilidades. A conexão que compartilhávamos era real, e me deixava sonhando em um futuro onde nossas vidas estivessem entrelaçadas. No entanto, o receio persistia. Poderia eu realmente arriscar tudo pelo que sentia? Será que valeria a pena enfrentar o mundo para viver uma história que, em essência, poderia ser tão bela? A esperança dançava ao meu redor, e enquanto isso, uma dúvida persistente se fixava em meu coração. Era um momento de esperanças e incertezas, e eu não sabia como seguir em frente sem saber se éramos capazes de navegar aquele novo mar que se abria à nossa frente. Contudo, em meio às promessas e esperanças, o inesperado se fez presente. Uma conversa sincera entre David e eu revelou a fragilidade de nosso vínculo. Ao discutirmos nossos sentimentos, pressionei as questões que permaneciam em suspenso, e percebi que os medos de ambos foram mais fortes do que o desejo. Ele expressou um receio profundo sobre o que poderíamos estar criando, um romance nas sombras, e seu olhar dava a entender que, embora a conexão fosse intensa, a realidade exigia uma escolha difícil. Decidimos, de forma dolorosa, que era melhor manter as coisas em um nível de amizade, dando um passo atrás na intensidade emocional que vivenciamos. Assim, nossas interações passaram a ser revestidas de uma tristeza melancólica, como se um laço que prometia ser eterno estivesse se desfazendo. A limpeza da casa tinha nos unido, mas agora era tempo de nos afastar e lidar com a dor de um adeus inesperado. A vida continuou, agora marcada por uma interdependência e um amor que restavam guardados em nossos corações, como uma página em branco em um livro que ainda não estava pronto para ser escrito. Em meio às emoções intensas e à conexão inesperada, aprendemos que o amor pode surgir em momentos inusitados, mas é fundamental refletir sobre os limites e as consequências de tais sentimentos. Respeitar normas e relações existentes é uma forma de proteger o que é precioso em nossas vidas, mesmo quando corações anseiam por mais. Estamos curiosos. Qual história você gostaria de ouvir a seguir? Uma nova aventura de amor, um romance inusitado ou até mesmo uma reviravolta dramática? Sua opinião é importante para nós. Você acredita que é possível viver um amor proibido? Em que situações você acha que vale a pena lutar por um sentimento, mesmo que as circunstâncias sejam complicadas? Se você gostou dessa história e quer acompanhar mais contos que tocam o coração e a imaginação, não esqueça de se inscrever no canal. Clique no sininho para não perder o próximo vídeo que trará mais emoção e enredos intrigantes.